Olá pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa prática de formação profissional do curso técnico em administração Rede ETEC, Instituto Federal do Norte de Minas. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Meu nome, para os que esqueceram, é Soraya Ottoni, sou graduada em matemática, pós-graduada em docência do ensino superior e sou certificada como Green Belt, especialista em estatística descritiva e inferencial. No decorrer do nosso módulo 2, eu fui a professora responsável pela disciplina de estatística, mas durante essa nossa trajetória, vocês tiveram outras disciplinas de grande importância. Tenho algo importante para falar para vocês. É uma comparação. Gente, quando eu tenho um problema de saúde, eu procuro um médico. Ao chegar no consultório, o primeiro passo é expor para esse médico o que eu estou sentindo, quais são os meus sintomas, o que está me atingindo, não é mesmo? Em seguida, esse médico vai fazer uma série de perguntas, tais como minha idade, meu peso, meus hábitos alimentares, se faço alguma prática de esporte, se tomo alguma medicação controlada, enfim. Após esse emaranhado de perguntas e respostas, o médico vai me examinar, vai aferir minha pressão, vai olhar meus batimentos cardíacos, vai olhar outros exames e por ali mesmo vai fazer outras coisas e outras perguntas. Em alguns casos, vai ser necessário realizar alguns exames de laboratório que certamente irão ajudar esse médico a diagnosticar a causa da doença em questão. Depois de realizar esse estudo do diagnóstico, o médico com certeza vai me recomendar um tratamento para solucionar os problemas de saúde que foram acometidos e relatados por mim. Não resta dúvida que a decisão de aceitar ou não a terapêutica sugerida por aquele médico é por minha conta. Após algum tempo, retorno para aquele médico. O mesmo vai ter que avaliar se aquele tratamento recomendado em mim teve resultado esperado. Finalmente, se o tratamento foi adequado, fico eu curada, feliz, melhorada da minha doença que estava me prejudicando. No campo administrativo, a situação é quase idêntica, por isso chamei de comparação. Quando a empresa está sentindo algum tipo de dificuldade ou está com alguma doença, procura-se algum profissional qualificado para que possa ajudá-la a solucionar esses problemas. Esses profissionais são selecionados por intermédio de uma boa referência e experiências na resolução de problemas empresariais. No primeiro contato, o gestor da empresa expõe para vocês o problema e esse profissional de administração, por meios de técnicas e procedimentos adequados, avalia a situação apresentada, efetua um diagnóstico e propõe um plano de ação visando solucionar os problemas empresariais apresentados. A decisão é do gestor da empresa de aceitar ou não esse plano de ação proposto. Caso concorde, o passo seguinte é a implantação desse plano de ação e a avaliação dos resultados. Vamos então implantar as ações resolutivas para essas empresas que estão doentes, gente. Aos futuros técnicos, vocês, cursistas do curso técnico de administração do Instituto Federal do Norte de Minas, não percam a oportunidade de transformarem em verdadeiros doutores nessa nossa carreira comercial e administrativa e contribuírem para um diagnóstico saudável das empresas que necessitam de vocês. Espero que possamos compartilhar esses nossos conhecimentos, as nossas experiências para trilharmos nosso aprendizado com tranquilidade e sabedoria. Então, cursistas, no decorrer desse nosso vídeo, por favor, anotem tudo. À medida em que essas dúvidas foram surgindo, registrem. Vamos discutir essas dúvidas no grupo de pesquisa que nós vamos criar. E se as dúvidas persistirem, vamos postar lá no fórum de Tira Dúvidas para saná-las posteriormente. É esse registro que auxiliará vocês, cursistas, nessa nossa prática de formação profissional. Poderão refletir as questões levantadas, discutir com os colegas de vocês e interagir através do fórum de socialização e, é claro, participar de todas as modalidades ofertadas pela rede. Para que esse nosso resultado seja satisfatório, não depende só de mim. Será necessária a dedicação máxima de vocês. Estudem, revejam os livros didáticos. Se necessário, revejam essas videoaulas que a gente teve de todas as disciplinas. Participem ativamente e de forma efetiva dessas nossas atividades e na sala virtual, ok? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, galera, vamos começar. Mãos à obra!
Aqui estão as disciplinas do módulo 2, iniciadas em 11 de maio desse ano. Começamos pela nossa disciplina A, Economia e Mercado, disciplina B, a minha, Estatística, disciplina C, Organização, Sistemas e Métodos, disciplina D, Direito Empresarial e a disciplina E, Direito e Legislação, disciplina F, a Contabilidade Básica. Os técnicos em administração precisam ter um perfil proativo e empreendedor. Por isso, precisam saber lidar com pessoas, ter bom relacionamento, bom comportamento, precisam ser observadores e terem iniciativa para proporem melhorias. Para o módulo 2, a nossa prática de formação profissional do curso de administração irá abordar assuntos que interligam inclusive as disciplinas do módulo 1 e 2, e a proposta é essa que está aqui na tela de vocês. Criar uma empresa fictícia baseada em alguma necessidade vivenciada por vocês. Criar uma empresa fictícia baseada em alguma necessidade vivenciada. Gente, vamos lá. Vou repetir. Vamos criar uma empresa fictícia baseada em alguma necessidade vivenciada por vocês. Discutam entre os membros de um grupo que vamos montar algo que realmente foi impactante. Por exemplo, se para comprar biscoitos numa padaria você teve que deslocar grandes distâncias por não ter padaria no seu bairro, vamos pensar numa distribuidora de pães. Se vocês não tiveram tempo para poder fazer um almoço daquele dia tão complicado, vamos providenciaram lanches inadequados por falta de opção? Por que não montar uma empresa de entrega de marmitex com cardápios semanais saborosos e bem elaborados? Se por acaso não tem tempo ou não tiver um salão de beleza perto de vocês, onde vocês moram, para cuidar dos cabelos, das unhas, ficar linda e diva, por que não montar um instituto de beleza unissex, salão e barbearia? Se por acaso na sua cidade não tem roupas de festa para alugar, em casos de casamentos e formatura, vamos montar uma boutique de trajes finos. Se por acaso você tem dificuldade de obter produtos hortifruti de qualidade por conta desses agrotóxicos, vamos então montar uma horta orgânica lá na fazenda do seu tio e ser um distribuidor de orgânicos. Enfim, vamos montar uma empresa que atenda a alguma determinada necessidade ou demanda, mas vamos usar todo o nosso conhecimento adquirido nesse nosso módulo tão especial. Ok? A professora Gisele Guzmão abriu nosso módulo com a disciplina Economia e Mercado, onde a mesma preparou vocês para se tornarem administradores entendedores do ambiente econômico. Ela deu ênfase dizendo que a economia é muito mais do que economizar dinheiro. É administrar qualquer recurso escasso para atender necessidades ilimitadas do mercado. Comentou também do papel da micro e da macroeconomia e como esses assuntos influenciam no cotidiano das empresas e dos governos. Ela mostrou diferentes tipos de estruturas de mercado, tipo aqueles monopolistas que controlam os preços de seus produtos. Além de comentar com vocês também sobre o mercado financeiro e suas funções, tipos de usuários que deles se beneficiam, vocês lembram? Em relação à economia e mercado da nossa disciplina A, o que eu gostaria de ver na nossa prática? Elementos importantes no cenário econômico para abrir uma empresa. Em relação aos produtos, quais seriam os insumos tão escassos naquela sua região, naquele seu bairro ou no mercado competitivo como está hoje? Em relação às nossas necessidades primárias, reflitam sobre campos de alimentação, vestuário, habitação, transporte, higiene, que são coisas muito importantes. Em relação à concorrência, que também foi explicada por ela, vamos dar uma olhada sobre esse comportamento do produtor e o comportamento do nosso consumidor em relação a essa concorrência acirrada de nosso mercado. Eu estava dando uma olhada no material didático de vocês e percebi que lá dentro tem tudo, tá bom, gente? Isso aí é fato, é verdade. A gente está definindo os agentes econômicos, as estruturas de interesse de mercado, o comportamento desse nosso consumidor, enfim. Lá no material didático de vocês e nas videoaulas contemplam toda a disciplina. Já em relação à estatística, chegou a minha vez. Eu, Soraya Ottoni, enquanto professora de vocês de estatística, forneci grandes ideias básicas sobre nosso método estatístico com aplicação de técnicas, aprendemos a construir e interpretar tabelas e gráficos, compreender os conceitos fundamentais da estatística descritiva e inferencial,
aplicar técnicas de amostragem e apresentar os resultados de um conjunto de observação a partir de tabelas de distribuição de frequência, calcular e interpretar as medidas de posição, aquelas do tipo média, moda, mediana, vocês lembram? E as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão, além de entender probabilidade em seu experimento aleatório, espaço amostral, evento, enfim. Vamos aqui nos slides, porque eu gostaria de mostrar para vocês o que eu gostaria na prática. Nós já sabemos que a estatística é um ramo importante da matemática, que nasceu da necessidade de coletar, analisar, interpretar e apresentar dados. Vocês técnicos poderão analisar, definir, descrever, planejar, coletar, apurar e fazer toda essa análise. Mas de que tipo que eu gostaria mesmo? Vocês vão analisar as porcentagens de produtos vendidos na empresa que vão criar, as médias dos produtos estocados, as porcentagens das pesquisas de satisfação do consumidor. E tem mais, vocês ainda vão ter condição de definir metas e estratégias a partir dessas análises. Por que não? Lá na nossa apostila, no nosso material didático, nas nossas videoaulas todas, contemplam grande parte desse conteúdo que eu acabei de pedir. Bom, chegamos na disciplina do nosso professor William Tonelli. Nessa disciplina OSM, ele explicou como se dá o processo de organização, sistemas e métodos, possibilitando o entendimento a respeito dos seus conceitos, aplicação e técnica, falou sobre a evolução das teorias administrativas e seus sistemas, estruturas organizacionais, comentou sobre componentes dessa estrutura, respectivos condicionantes, abordou sobre o levantamento de informação para o estudo organizacional, layout, departamentalização, mostrou para vocês exemplos de fluxograma, formulários, organograma, mapeamento das atividades e processos, entre outros tantos conteúdos dessa disciplina. Seria muito interessante se eu visse no relatório de vocês, de prática, alguns desses quesitos, por exemplo, nossos níveis de um sistema organizado. Eu gostaria muito de conhecer o organograma funcional da instituição que vocês vão criar, da empresa que vocês vão criar. Eu gostaria de ver também levantamento de informação para análise de um estudo organizacional, layout, fluxo de processo, enfim, tudo isso aí, gente, lá na ficha técnica, lá na parte suas também contempla, foi verificado por mim, cheguei a olhar as videoaulas dele, que estão muito boas, por sinal, e tem todo esse conteúdo. Em relação à disciplina Direito Empresarial, essa foi ministrada pelo professor Rodrigo Sérgio, que estudou acerca do comércio e do conceito da empresa no que diz respeito ao direito empresarial. Esse professor analisou junto com vocês o que seria um ponto comercial, estabeleceu o direito do consumidor e sua relação jurídica de consumo, estudou com vocês as sociedades, analisou a ocorrência, falência, atos cambiários, contratos mercantis, títulos de crédito, entre outros tantos assuntos importantes abordados por ele, não foi mesmo? Lá no relatório de prática, eu gostaria muito de conhecer de vocês essa parte de contratos, marcas, patentes, tipos de sociedade, que tipo de sociedade que vocês vão montar? Ela é empresarial, limitada, anônima, SA? E nossas linhas de crédito para venda, são cheques, duplicatas, cartão de crédito, o famoso boleto? Enfim, tracem suas expectativas, tracem suas marcas, lá tem tudo o que vocês precisam na parte de apostila, na parte de livro didático, na parte de material que ele deu, sem contar as videoaulas que também estão muito boas. Outra disciplina muito importante, ministrada pelo meu grande amigo Rodrigo Tavares, a quem tenho grande admiração e respeito, foi Direito e Legislação. Ele deixou bem claro para vocês o quanto essas duas palavras, direito e legislação, são presentes na nossa pauta, na nossa sociedade, e vários foram os conceitos trabalhados dessas duas palavrinhas-chave na vida de vocês. Olha só, ele comentou sobre normas jurídicas e suas divisões, tipos de direito positivo, objetivo, subjetivo. Falou sobre leis, costumes, doutrina, jurisprudência, os principais ramos do direito, a parte de Constituição Federal, direito civil, direito do trabalho, estrutura da justiça do trabalho, noções de direito tributário, entre tantos outros conceitos importantes. Mas o que eu gostaria de ver no relatório de vocês? Aquela relação maravilhosa entre o empregador, o empregado e o consumidor. O que a gente tem para falar do empregador? Pessoa jurídica, CNPJ, empresa, quais são os aspectos legais que perfazem
Contexto, na parte do empregado, regime de trabalho, CLT, leis trabalhistas, Seguridade Social, FGTS, PIS, seguro-desemprego, os direitos desse nosso empregado e os direitos e legislação do consumidor. Quais são? Código de Defesa do Consumidor, se por acaso forem trabalhar com a vigilância sanitária, com a parte de gênero alimentício, o que a gente tem de legislação preconizada na parte atual, na Constituição, enfim. Também percebi que na apostila que ele deu, na parte do livro didático dele, contempla tudo isso que foi pedido por mim, tá bom, gente? Finalizamos o nosso módulo 2 com a disciplina Contabilidade Básica, que Geni Rodrigues abordou tão bem em seus aspectos. Ela comentou que contabilidade é um processo que visa identificar, mensurar, suportar e analisar informações sobre a situação econômica das empresas, com o objetivo de subsidiar diversos usuários sobre a situação patrimonial, organização, auxiliando no processo de gestão de uma entidade, ou seja, é um instrumento muito importante para a tomada de decisão e que, com certeza, o conhecimento proporcionado poderá ser aplicado com mais eficiência em seu cotidiano profissional. O que eu gostaria de ver de vocês dessa disciplina no nosso relatório que vamos montar? Em relação à organização das contas, como é que foi feito, balanço e balancete dessa nossa empresa que vamos criar, a parte de DRE, que é o demonstrativo de resultados e plano de conta, sem contar a apuração dos nossos resultados econômico-financeiros, que foi tão bem explicado por ela. Lá na apostila de vocês, no livro didático, no material fornecido pela rede, tem muito bem explicado. E eu verifiquei todos eles, viu, gente? Mas, afinal, qual é a ideia da nossa prática de formação profissional? Como dito, gente, eu quero criar uma empresa fictícia baseada em alguma necessidade. Galera, prática vem do verbo praticar. Temos que praticar o que estamos aprendendo. Precisamos colocar em prática toda essa teoria dada. O curso técnico em administração é direcionado para pessoas como vocês, que buscam desenvolver exatamente esse perfil empreendedor, para profissionais que também buscam aprimoramento constante de qualificação para atuar com competência nos diversos segmentos e setores empresariais. Os técnicos podem trabalhar em áreas de apoio, planejamento estratégico, análise de decisão, de desempenho, entre outros. Sempre com o intuito de agregar valor para aquela empresa doente, colocando em prática conhecimentos aprendidos durante o nosso curso. Por isso que é imprescindível que vocês tenham uma boa formação e realizem a nossa prática. Mas, enfim, vamos montar a nossa empresa que atenda a uma determinada necessidade, a uma determinada demanda. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar para vocês uma das coisas que eu tenho como segredo. Porque a empresa que estou criando, a partir de um modelo prático, também surgiu de uma necessidade minha. Conheça um pouco de mim. Gente, essa aqui era eu, de verdade. Isso aqui aconteceu comigo de verdade. Olha só, meu tamanho, por favor, não comecem a rir. Essa era eu em 2012. Cheguei a pesar 110 quilos. Tinha muita gente, mas muita dificuldade em encontrar roupas que atendiam às minhas necessidades. Roupas do meu tamanho na minha cidade era muito complicada. Então, esse quesito vestuário, eu resolvi investir nele. Emagreci, lógico, 40 quilos. Atualmente, eu estou na faixa dos meus 70 quilos e minha vida mudou muito. Mas, gente, para sempre eu vou lembrar daquela necessidade de mercado que não era tão bem ofertada em minha cidade. Hoje, as coisas estão bem mais fáceis. Tem hoje os formatos plus size. Olha isso, tanto de gente gordinha que eu trouxe para vocês. Esse mercado, essa força plus size, vem ganhando espaço mercadológico. Mas daqui a pouco eu falo sobre essas pesquisas de mercado, lei da oferta e da procura, entre outros assuntos que vamos discutir em nossa prática. Afinal, informações preciosas assim é que farão parte desse nosso relatório de prática. Aqui, olha o que eu fiz. A minha empresa, baseada em alguma necessidade minha. Fizemos as atividades práticas, inclusive dessa Dona Redonda, na minha disciplina de estatística, vocês lembram? Pois bem, minha empresa chama Dona Redonda. Lembram daquela personagem que eu criei, Clara?
Clara é uma empresária de sucesso. Gordinha, linda, estudiosa e muito competente, nunca se sentiu constrangida por estar acima do peso. Ela é proprietária de uma loja de confecção exclusivamente feminina plus size. Essas com manequins de tamanho especial que varia de 46 a 56. E a loja dela é chamada Dona Redonda. Sugestivo, não é mesmo, gente? Ela está te convidando a utilizar as orientações das disciplinas do curso técnico em administração, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, com o objetivo de acompanhar a gestão administrativa dessa loja chamada Dona Redonda. Vamos conhecer. Qual é a ideia da prática de formação profissional? Como foi dito por vocês, nós vamos montar uma empresa fictícia que nascerá a partir de uma necessidade. Trabalho nosso será feito por equipes. Eu gostaria de equipes de no máximo 5 pessoas. Cada equipe fará uma empresa de determinados segmentos: vestuários femininos ou masculinos, calçados, gêneros alimentícios, padarias, orgânicos, pet shop de animais domésticos, transporte coletivo tipo van escolar, salão de beleza, específico inclusive para cabelos cacheados, já que os alisados já estão caindo de moda, artesanato, móveis planejados, dentre tantos outros segmentos que a gente pode explorar. Gente, vou passar aqui para vocês uma sucessão de slides com algumas sugestões importantes. É essa a proposta que vocês deverão seguir passo a passo. Servirá de um condutor para desenvolver um bom plano de abertura de uma empresa que a gente vai montar. Galera, vamos prestar atenção, por favor. Vamos lá. É claro que eu vou querer capa, com todo mundo muito bem envolvido, muito bem redigido, digitado, lindo e maravilhoso, com participação de todos. No meu capítulo 1, eu gostaria de conhecer a descrição da empresa, meu sumário executivo, os dados da minha empresa Dona Redonda, como é que foi que surgiu isso aí, os dados dos meus dirigentes, quem são os meus sócios, são meus irmãos, são os meus amigos, são pessoas profissionais ou não. Vou definir o meu negócio, que é plus size, tamanho extra GG para aquelas gordinhas lindíssimas, vou fazer a descrição dos meus produtos do tipo somente femininos e serviços ofertados, o meu sistema de qualidade dos meus produtos, onde entra a parte de direito e legislação, registros necessários, que é a parte de legislação atualmente praticada. A gente vai colocar todas as disciplinas de tudo aqui bem bonitinho. No nosso capítulo 2, eu gostaria de ver a análise do mercado. O mercado em si, com as nossas pesquisas, onde entra estatística, identificação desse meu público-alvo, as tendências de mercado, como disse para vocês, já que gordinha atualmente está sendo uma coisa muito bem estudada por conta dos índices de obesidade, está aí a pesquisa de satisfação atual. E concorrência, o que eu falei para vocês de concorrência? Nosso diferencial competitivo, qual era? No meu capítulo 3, lógico, temos que falar um pouquinho de marketing, políticas de preço, estratégias de promoção e venda, relacionamento com o meu cliente, divulgação do meu produto. No meu capítulo 4, eu gostaria de conhecer finanças. Aqui são alguns títulos que eu coloquei como sugestão, mas se vocês tiverem mais coisas, mais planilhas para colocar, eu vou adorar ver. Levantamento dos nossos ativos permanentes. Na parte de contabilidade nós vimos isso. Necessidades de investimento de capital de giro, mensuração dos meus investimentos, minhas fontes de recurso, de onde eu tirei dinheiro, como é que eu estou aplicando, como é que eu estou reinvestindo, como é que está meu lucro. Na parte 5, que é o nosso capítulo de gestão de pessoas, eu gostaria de conhecer o perfil dos dirigentes, a parte estratégica funcional, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, os nossos cargos e salários e benefícios que esses nossos funcionários vão ter, tá? Na parte 6, no capítulo 6, a gente vai entrar com a parte de administração de um sistema operacional. Lembram da disciplina de William Tonelli? Pois bem, características do meu sistema, objetivos desse meu sistema operacional, critérios de localização, arranjo físico, layout, fluxo do meu processo, da minha produção, planejamento de produção. No capítulo 7, nós temos a administração de recursos materiais e patrimoniais, com estratégias de compra, cadastro de fornecedores, gerenciamento de estoque, almoxarifado, aquisição de recursos patrimoniais, enfim, tudo isso eu gostaria de ver com vocês. Então é isso, pessoal.
Quero ver na prática o que vocês aprenderam durante todo esse módulo na teoria e nos nossos fóruns. Relatem tudo. Nesses nossos dados fictícios, por favor, sejam prudentes ao máximo com os dados reais. Não quero que vocês inventem aqueles preços exorbitantes ou valores surreais. Vamos ser racionais com dados bem bacanas. Afinal, o nosso curso técnico em administração, na nossa modalidade EAD do Instituto Federal, visa promover vocês a uma qualificação de profissionais que tenham aptidão em experiências de mercado, de trabalho, na função de um administrador e que tenham competências e habilidades suficientes para desenvolver, planejar, organizar, dirigir atividades de uma organização, seja ela pública ou privada ou do terceiro setor, e com excelência numa gestão baseada nos nossos princípios de sustentabilidade e empreendedorismo. Outra coisa muito importante, a pesquisa deverá finalizar com esse relatório completo, deverá possuir características da empresa, gráficos, considerações acerca da percepção local, poderá ser analisado o fluxo de dinheiro que circula na cidade local, levando em consideração a atividade ou o setor que mais contribuiu para a geração de emprego na região onde ela está inserida, como também maior número de desemprego também, por uma análise realizada. O que contribui sobremaneira nessas ocorrências. O relatório também deve ter algumas ações dentro da visão do administrador que visem mudanças quantitativas e qualitativas no nosso cenário local e empresarial. Então, galera, mãos à obra. Boa sorte, uma ótima prática, fiquem com Deus, um beijo e muito obrigada pelo carinho. Vamos começar a nossa prática de formação profissional, o módulo 2. Muito obrigada.